Reagindo a coisas assustadoras. Reagindo a coisas assustadoras de Pokémon. Fala do canal, quem fala sobre isso? Sobre o vídeo amado aqui do canal. E hoje, galera, vamos fazer uma reação. Vamos fazer um reagindo com assustadoras do... Pode dizer, de Pokémon. Eu até esqueci o nome. Quando você pensa em Pokémon, provavelmente o que vem na sua cabeça são criaturas bonitinhas, que lutam entre si. Um desenho bem legal, divertido e infantil. Só que não é bem assim. Bom, na real até é, mas tem umas histórias assustadoras por trás de Pokémon. Você tá ligado o que é a Pokédex? A Pokédex é meio que um dispositivo que tem uma Wikipedia de Pokémon dentro dele. Então, por exemplo, se você vê um Pokémon e apertar a Pokédex pra ele, a Pokédex vai dar os detalhes sobre o Pokémon e contar uma historinha por trás dele. Ei! Sai daí! Um Pokémon da floresta. Ele gosta de queijo, nozes, frutas e cerejas. Tá, mas isso não é uma floresta, é um campo aberto. Ele também surge em campos abertos para roubar comida de viajantes trouxas. E nem sempre as historinhas são algo bom. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês histórias assustadoras sobre Pokémons de acordo com a Pokédex. Estão preparados? Vamos lá! Calma, deixa eu ver. O Bonnie. A história do Cubone é bem famosa na internet e provavelmente você já deve ter ouvido falar. Eu até mesmo já falei dela aqui no canal. Mas, vamos lá, pra quem não ouviu ainda, vamos contar como ela é. Você já deve ter se perguntado por que o Cubone tem um crânio e um osso. Por que diabos ele segura aquilo? E é aí que vem a nossa história assustadora. Na legenda da Pokédex do Cubone disse que ele, por ser solitário, ele pega o osso da mãe e coloca na cabeça e pega o osso também pra poder se defender. Ou seja, a mãe do Cubone morreu, ele pegou o crânio dela e um osso pra ele não se sentir mais solitário, nem sozinho e sentir com confiança, como se a mãe dele estivesse lá, protegendo ele. Tanto que devido a essa história, o Cubone acaba sendo conhecido como o Pokémon solitário. Ainda bem que nada disso é explícito, né? Imagina se uma criança descobre essa história. Meu, ia acabar com a infância dela na hora. Banette. Bom, pelo visual da Banette, eu acho que você já entendeu por que ela tá aqui na lista, né? A sua descrição da Pokédex diz: um boneco que se tornou um Pokémon devido ao seu rancor por ter sido jogado fora. Ele busca a criança que o abandonou. Banette ele meio que tem duas inspirações na realidade. Uma delas claramente aos bonecos de voodoo, e a outra é meio que uma lenda japonesa. A lenda do Tsukomogami. A lenda do Tsukomogami. Essa lenda basicamente fala que objetos que são abandonados por mais de 100 anos acabam criando vida própria e voltam para se vingar do seu dono. É uma lenda muito bizarra, mas é bizarra. Então é basicamente isso que aconteceu com o Banette. Ele foi abandonado e depois de 100 anos ele volta para procurar o seu dono. Pra quê? Pra dar um abraço dele, que não deve ser. Mas bom, se a história de Toy Story já não foi o suficiente pra te deixar esperto ao abandonar um A do Toy Story é praticamente um pouquinho diferente, né? Mas... brinquedo, eu acho que a história do Banette complementa um pouco isso mais e eu acho que você vai pensar bem melhor antes de abandonar uma coisa que você gostava muito. Cacturne. Esse é outro tipo de Pokémon que só pelo visual já dá pra saber porque ele é assustador. E se você achou a descrição da Pokédex do Banette assustadora, se liga na do Cacturne. Se um viajante está passando por um deserto durante a noite, um grupo de Cacturne irá segui-lo. Os Pokémons estão apenas aguardando o momento certo, esperando até que o viajante se canse o suficiente para não poder mais seguir adiante. Caramba, cactos esperando a sua vítima. Isso daria uma boa história para um filme de terror. Não, mas é sério, se o Cacturne não quiser fazer mal ao viajante, qualquer coisa que ele quiser fazer a algum humano vai ser extremamente dolorosa. Porque, tipo, imagina um monte de cacto querendo abraçar uma pessoa. Isso vai doer demais. Além disso, com a cara agradável que o Cacturne tem, eu duvido que ele queira fazer algo legal. Yamask.
Yamask é um Pokémon fantasma. Uma máscara. Tipo, eu não quero dizer que ele é do tipo. Yamask. De novo, porque é difícil. Peraí, não. O Yamask é um Pokémon fantasma que segura uma máscara. Tipo, eu não quero dizer que ele é do tipo fantasma, e sim que ele realmente é um fantasma de um humano. A sua descrição na Pokédex diz: cada um deles carrega uma máscara que costumava ser sua face quando eram vivos. Algumas vezes eles olham para a máscara e choram. Tipo, imagina como seria estranho e assustador você se tornar um Pokémon após a sua morte. Ou talvez não, podia ser da hora. Imagina, ter poder, tudo mais, ia ser muito louco. Então a gente meio que pensa assim, se você capturar um Yamask, você praticamente está mantendo a alma de alguém presa como prisioneiro. É bizarro. Rose. Como se a aparência de Drowsy não fosse assustador o suficiente, o Drowsy é ainda baseado num monstro japonês chamado Baku. Pera, é japonês ou é chinês? Eu acho que é chinês. Baku são seres sobrenaturais que previnem ou devoram sonhos e pesadelos à má sorte. Bom, a gente pode ter certeza que o Drowsy foi inspirado no Baku por causa da sua descrição na Pokédex, que diz: este Pokémon consegue se lembrar de todos os sonhos que devorou, mas dificilmente come sonhos de adulto, já que os sonhos das crianças são mais saborosos. Mano, que louco, um bicho que devora os seus pesadelos. Tipo, que coisa melhor? Porém, existe um problema. Na lenda do Baku, diz que se ele começa a ser muito chamado, muito para devorar muitos sonhos, ele acaba se apegando à pessoa. E nisso ele não vai só devorar os sonhos ruins, como os sonhos bons, como todos os pensamentos, e aí ele vai acabar com a pessoa. Então se o Drowsy é um Baku, coitado da criança que tem um Drowsy. Para, mas é um pouco bestinha de Pokémon. A cara é um pouco bestinha. Bom, chegamos a uma da lista que pra mim é muito bizarra. Eu não tinha me tocado, mas agora parando pra pensar, o que os criadores de Pokémon estavam pensando? Esse negócio é muito macabro. Bom, temos o Paras. Apesar de o Paras ser um Pokémon inofensivo e idiota, tá, vai olhar pra cara do Paras e falar que ele não parece um Pokémon idiota. Olha esses olhinhos. Baby do Biruleibe. Bom, existe uma coisa bizarra nele. Por que diabos ele tem 2 cogumelos nas costas? Se ele é um crab, um caranguejo. Por quê? E acredite, sim, há uma explicação para isso. Esses cogumelos que o Paras tem nas costas são tipo cogumelos parasitas, que sugam os nutrientes do corpo de quem é o hospedeiro dele. Mas claro, isso só não beneficia o cogumelo, como também beneficia o Paras. Porque além dele sugar os nutrientes do Paras, ele dá alta velocidade pro Paras, assim fazendo ele esquivar mais rápido, e também dá uma defesa super forte pra ele, deixando ele mais forte no caso. Porém, tudo muda quando o Paras evolui para Parasect. Tipo, é meio difícil explicar o que acontece na hora da evolução, mas parece que o cogumelo lá, que era uma infestação, ele suga todos os nutrientes do Paras e mata ele, fazendo assim com que o corpo de Crab fique lá como só uma casca, sendo controlada por um cogumelo gigante parasita. A gente pode perceber isso também pelos olhos do Parasect, que você percebe que é um olho branco, um olho sem vida. Bizarro, estranho demais, como se ele fosse um zumbi. Vai, fi, The Walking Mon. Que merda. Spoink. Se procura um Pokémon alegre que não pareça assustador, a gente tem o Spoink. O Spoink é basicamente um porquinho que fica pulando direto com seu rabo. Bom, a gente pode concordar que é tipo muito bizarro existir um Pokémon que não para de pular. Ô, Mas tem um produção, motivo pra isso. para eu. Então vamos lá pra descrição da Pokédex do Spoink. A sua descrição na Pokédex disse: Spoink passa todo dia saltando sobre o seu rabo. Cada salto faz o seu coração bater. Então chegamos ao ponto que o Spoink ele não pode parar de saltar, Exatamente. porque senão o coração dele para. Fora que ele tem aquela bolinha rosa na cabeça, que é uma espécie de Tadinho cristal. do E Spoink. aquele cristal dá mais poder pra ele e mais energia, fazendo com que ele nunca se canse de saltar. Só que, porém, aqueles cristais eles não são infinitos, eles acabam acabando. Então, o Spoink ele tem que sair pra procurar mais, ou até roubar de humanos.
Então imagina que triste a vida do Spawn, que o bicho não pode parar de pular e tem que passar o resto da vida procurando cristais pra poder sobreviver. É pesado. Driflon. Aí vocês me perguntam, como um Pokémon em forma de balão pode ser assustador? Ah, tem como, e vocês vão saber que tem como sim. Segundo a Pokédex que dá em inglês, diz que crianças acabam se pendurando no Drifloon, e aí o Drifloon voa e some com as crianças. Já a história na Pokédex japonesa do jogo foi bem macabra e específica. Se liga o que ela fala. Lá eles afirmam que o Drifloon vai intencionalmente levar essas crianças para o mundo dos mortos. Então, basicamente, os Pokémonzinhos balões não passam de sequestradores. Aí eu me pergunto, será que o padre do balão voou com vários Drifloons? Eu tô falando sobre o padre do balão, vocês não devem nem fazer ideia que é o padre do balão. Resumindo, o padre do balão foi um maluco que se sentou numa cadeira e pendurou em um monte de balão e sumiu. Ele saiu voando por aí e sumiu. Eu não sei se encontraram ele, mas ele sumiu. Vamos isso aqui, gente. Hypno, Hipno. E por último, lógico que eu não ia esquecer a história do Hipno. Essa é bem bizarra e muito estranha. Na Pokédex do Hipno diz o seguinte: ele carrega um dispositivo pendular. Houve um incidente em que ele levou embora uma criança que havia hipnotizado. Basicamente, o Hipno, ele cata os sonhos bons das crianças e hipnotiza ela para poder comer os sonhos bons e os sonhos ruins. Beleza, ele é tipo o Drowsy. Também, claramente, né, porque o Drowsy evolui para Hipno, então eles tinham que ser mais ou menos parecidos. Só que há uma diferença no Hipno. Lembra que eu falei que ele hipnotiza? Sim, ele hipnotiza para poder comer os sonhos bons e os sonhos maus. Só que aí na versão remasterizada do Pokémon Red e do Pokémon Blue, tem uma historinha bem estranha. Uma menina e seu pai brincam num bosque todo dia. Só que de repente nessa uma ida que eles estão indo para brincar, essa menininha desaparece. Aí o protagonista do jogo, que é nós, vamos até a casa do pai dessa menina. E ele pede ajuda pra gente procurar a filha dele. Caso a gente achar, trazê-la de volta. Beleza, a gente entra no bosque e encontra a filha dele, só que ela tá com um aspecto diferente. Ela tá como se ela tivesse hipnotizada. E quando a gente vai falar com ela, sabe quem aparece? Exatamente, aparece o Hipno. Agora vem a pergunta, como uma menina que brinca todo dia no mesmo bosque se perde do pai no bosque que ela brinca todo dia e não sabe voltar? E passa dias desaparecida sem nenhuma notícia. Claramente é culpa do Hipno. Ou seja, o Hipno é um Pokémon sequestrador. Agora o que ele faz com as criancinhas que ele sequestra? Aí fica pela sua mente. Eu não sei de nada. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, que isso ajuda muito aqui no canal. E se você... Então, esse foi o vídeo, se vocês gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. E o link do canal dele tá aqui na descrição. Falou!